Bom dia, eu vou esperar mais 2 minutinhos. Bom dia, professor. Bom dia, Fê, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo jóia. Vou esperar mais um minutinho, tá? Vocês estão fazendo prova, é isso? Não, Não, tá. Avisa o pessoal aí que essa matéria que eu vou falar sobre ela hoje vai cair na prova, viu? tá bom. Bom, pessoal, então bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou iniciar aqui a aula. Opa, vou compartilhar aqui. E aí, como eu falei com vocês, nós vamos começar esse tema 4, que é o Brasil, né, nessa nova ordem mundial, que é o período de redemocratização brasileira, nesse novo, quer dizer, o pós-ditadura militar brasileira. Esse assunto aqui que vai cair na prova de história, nessa última prova de vocês. Então, cadê o negócio? Está aqui, achei. Né? Vamos começar então. Primeira coisa que nós vamos falar, quer dizer, a partir de 79, Brasil, né? 79, você tem o início da abertura política brasileira com o processo de anistia, e aí começam, né, os perseguidos políticos, os presos políticos ou os exilados começam a ir para o Brasil, aliás, voltar para o Brasil. E aí, quer dizer, começa um período muito complicado na história do Brasil, a década de 80 inteira ela é muito complicada, e é um período, né, do ponto de vista econômico, muito complicado e político também. Então, você tem, na década de 80, 84, principalmente 83, 84, é um desgaste muito grande dos militares no governo, né? Uma campanha importante, popular, que é a campanha das diretas já, pelo sufrágio universal, pelo voto direto ao presidente, etc. Né? A proposta da emenda Dante de Oliveira, em abril de 84, que não foi acatada pelo Congresso, né? Então, aqui, ó, em abril de 84, né, a emenda Dante de Oliveira, eu já falei sobre isso, estou só rememorando, né, que previa a realização de eleição direta para a escolha do próximo presidente da República, foi derrotada na Câmara de Deputados. Cadê? Aqui. Né? Então, a emenda Dante de Oliveira, né, derrotada. Em janeiro de 85, então, a eleição indireta para a presidência da República, realizada no Colégio Eleitoral, né, já, não, foi disputada por 2 candidatos, né, o Tancredo Neves, da Aliança Democrática, né, o Tancredo, ele é um político daqui, né, o Tancredo é um político, vamos dizer assim, tradicional, ele estava no governo desde a época do Vargas, inclusive ele foi um varguista, embora ele não é, ele é conservador e tudo, mas ele ainda era um nacionalista durante o período da ditadura militar. Ele sempre esteve no governo, sempre esteve no governo, sempre esteve no governo, né? O Tancredo. O Tancredo era do MDB, embora fosse uma oposição, foi uma oposição consentida, não é?
E o Tancredo, portanto, ele vai ser eleito presidente pelo voto do colégio eleitoral, não por voto popular, em janeiro de 85. E ele vai ganhar a eleição, né? O opositor dele era o Maluf era do PDS, né? O PDS era o Partido dos Militares. Agora, tem uma coisa muito interessante nessa disputa aqui, porque o Tancredo Neves, na chapa dele, ele era a que encabeçava a chapa como candidato a presidente, e o vice era o Sarney, o José Sarney. O Sarney era do PDS, ou seja, ele era do Partido dos Militares, ele era do Partido da Elite, esse partido que os militares fundaram, né, a Arena, a vida inteira, ele sempre esteve lá, né? Portanto, era uma aliança entre, tipo assim, essa oposição que os militares deixaram existir, mas com um vice que era do grupo dos militares. Não era um militar, era um civil, mas que sempre apoiou e sempre esteve dentro do governo com apoiando esses militares. Ok? Opa. Então, em março de 85, o presidente eleito, Tancredo Neves, adoeceu e o vice, o Sarney, assumiu interinamente a presidência da República. Né? O Tancredo, na realidade, ele vai morrer em 21 de abril, né, de 85, e aí quem vai assumir vai ser o Sarney, ou seja, esse sujeito, essa criatura, essa pessoa que era do grupo dos militares. Esse movimento da abertura política brasileira, ela tem muito, tipo assim, ela é muito ligada a um conchavo, né, o que os militares chamavam de abertura gradual e segura, né, de uma, não é aliança, mas de uma, aliança não é correto, mas de acordos e de negociações internas no sistema político brasileiro, entre os políticos brasileiros, inclusive os militares, para promover essa abertura que impedisse que grupos populares, né, enfim, de esquerda assumissem o governo e que mantivesse o Estado brasileiro sob o comando do partido, não é do partido, que o governo brasileiro estivesse sob o comando dessa elite, dessa burguesia que sempre comandou o Brasil, ou seja, dessa elite política e econômica que sempre, historicamente governou o Brasil, né? Quer dizer, na década de 80, no início da década de, final da década de 70, início da década de 80, tem uma organização, a reorganização de uma série de partidos, inclusive a reorganização da esquerda no Brasil, mas essa esquerda no Brasil, ela não, quer dizer, ela não, nesse momento, ela não vai ter nenhum tipo de acesso ao sistema político brasileiro. Bom, o governo Sarney foi um governo extremamente conturbado, Os militares deixaram o Brasil quebrado, né, com índices de inflação altíssimos. Então, a década de 1980, chamada de a década perdida, né, eu nasci em 82. Eu não me lembro de tudo, mas eu lembro de como que era difícil a vida de todo mundo, né, a pobreza, uma miséria, como que era difícil a vida naquela época, né? Eu me lembro bem disso. Tudo era muito difícil. Então, é um período em que, né, os militares envolveram o Brasil num endividamento externo absurdo. A política de crescimento dos militares foi por meio do acúmulo de capitais, né, quer dizer, numa concentração de renda, como eu falei com vocês, o milagre econômico foi por meio de concentração de renda. Então, quer dizer, esse período foi um período muito, quer dizer, no qual, né, essa democracia, essa redemocratização herdou do Brasil. Então, Sarney inicia esse período chamado de Nova República, né, pós-85. Então, durante os anos em que Sarney esteve no governo, foram promovidas várias mudanças, dando início ao processo de redemocratização do país. Então, o registro dos partidos políticos foi facilitado, o que permitiu a legalização do PCB, né, Partido Comunista Brasileiro, finalmente, que existe, né, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ainda existe, né, o PT já tinha se organizado, né, o PCB, embora é o Partido Comunista, é o Partido Brasileiro mais antigo, né, o PCB, ele foi fundado em 1922, embora seja o mais antigo, praticamente durante toda a sua existência ele sempre esteve na ilegalidade.
O Congresso aprovou eleições diretas para as prefeituras das capitais e outros municípios considerados de área de segurança nacional. Isso, na realidade, foi criado nessa eleições indiretas para capitais. Foi criado, se não me engano, pelo ato institucional número 2, acho que em 63, algo assim. Né? O presidente convocou... Peraí, gente, desculpa. O presidente, então, né, que é o Sarney, convocou a Assembleia Constituinte encarregado de elaborar uma Constituição, uma nova Constituição do país. Porque a Constituição vigente era a Constituição de 1967, que era a Constituição, né, criada pelos militares. Então, essa nova, quer dizer, seria organizada uma nova Constituição, criada, elaborada uma nova Constituição. Para conter a inflação, que chegava a 200% ao ano, o governo lançou o Plano Cruzado em fevereiro de 86. Então, foi o primeiro. São vários planos. Vocês têm que... isso aqui vai cair na prova. São vários planos econômicos do governo Sarney. É um governo extremamente conturbado. O objetivo do Sarney, desse governo, objetivo não. O que ele deveria fazer era tentar conter a inflação. O que é inflação? A inflação é inflar, como se você enche um balão, né? A inflação é o aumento dos preços de tudo, né? E a velocidade do aumento dos preços, se ela acompanha ou não os rendimentos do povo, né? Então, o primeiro, quer dizer, em 86 você tem uma inflação de 200%, então você imagina, durante um ano as coisas aumentarem 200% em um ano só, né? É algo inimaginável, um negócio completamente absurdo, sobretudo para o trabalhador, né? Porque os salários eles não aumentam à medida que a inflação cresce. Então, o primeiro plano é o plano cruzado, vou até marcar ele aqui, de fevereiro de 86. Né? Criação de uma nova moeda, que é o cruzado, ela substituiu o cruzeiro, ela cortava 3 zeros do cruzeiro, e aí ela tinha essas medidas aqui, ó, o congelamento de salários e dos preços dos produtos por um ano. E a instituição do chamado gatilho eleitoral. Olha aqui. Primeira coisa, congelamento do salário e dos preços. Os preços dos produtos foram congelados. Não podia aumentar preço. E com isso foi não podia aumentar preço de nada. E com isso foi criada, na época, vocês não vão lembrar disso, obviamente, mas talvez os pais de vocês sim, que devem ser mais ou menos a minha idade. Né? Existia muito dona de casa, mulheres que não trabalhavam, né, para cuidar da casa dos filhos. E aí tinha um negócio chamado fiscais do Sarney. As mulheres, as donas de casa, elas iam para o mercado, para ver se os preços estavam crescendo ou não, aumentando ou não, e denunciar, porque estava proibido aumentar preço e, obviamente, os salários. E aí eles criaram também o chamado gatilho salarial, que é um reajuste de salários automático sempre que a inflação atingisse 20%. Esse plano não deu certo. Ele deu certo durante o começo, né, o início, alguns meses, se não me engano, 6 meses, ele deu muito certo. Apesar do sucesso inicial, o plano cruzado logo demonstrou sinal de fracasso e a inflação voltou a subir. Né? Então, foi criado um novo plano, o Plano Cruzado 2, inclusive esse gatilho salarial, exatamente porque em 86 teve eleições para os governos dos estados e para o Congresso. E aí, tipo assim, o povo estava aprovando o governo, porque estava dando certo inicialmente o controle da inflação, e aí o PMDB, aliás, ele elegeu praticamente todos os governadores dos estados no Brasil, inclusive aqui, e elegeu grande maioria no Congresso Nacional, né? Na Assembleias Legislativas, enfim. Né? E aí, quer dizer, esse plano vai durar pouco tempo, quer dizer, 6 meses depois, mais ou menos, a inflação volta a crescer no Brasil, e aí o governo começa a perder apoio novamente, apoio popular, porque as coisas começam a ficar muito difíceis e muito caras. Né? E aí ele vai criar, em novembro, quer dizer, o primeiro plano cruzado, ele é de fevereiro, em novembro ele vai criar o segundo plano cruzado, né, com a liberação dos preços, e aí ele faz exatamente o contrário. Né? O governo viu que ele já ganhou as eleições, vai governar praticamente sozinho na década de 80, o PMDB, aí libera os preços, né, pode aumentar os preços, livre negociação de aluguéis, porque o valor dos aluguéis também tinha sido congelado, o cálculo da inflação com base no gasto das famílias com renda de até 5 salários mínimos e aumento de vários impostos, inclusive com privatizações.
né? Esse plano também fracassou, causando aumento da inflação, e o governo então declarou a moratória. O que é moratória? A moratória é quando você não pagar uma dívida, é literalmente isso, né? A moratória, então, o governo declara moratória porque a dívida externa brasileira estava nas alturas, né? Contraída com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, durante o período do regime militar. E aí o governo decreta moratória, ou seja, não pagamos mais as dívidas por um período, né? Para tentar controlar os gastos internos. E aí o governo, então, o Sarney vai nomear o Bresser Pereira. O Bresser Pereira, ele era um economista do, do recém-criado, como é que chama? PSDB. O PSDB, na época, ainda era um partido moderado e tal. O Bresser Pereira, inclusive, está vivo até hoje, né? E aí o Bresser Pereira, como ministro da Fazenda, ele vai promover uma série de reformas que também não vão dar certo, também não vão conter a inflação. Novamente, congelamento de preço por um período determinado, de 2 meses, aumento de uma série de tarifas, né, na telefonia, impostos sobre carros, alimentos, enfim, né, para aumentar a arrecadação do Estado. A extinção do abono salarial para os mais pobres, né, de renda, se não me engano, até um salário mínimo, e a suspensão da moratória, ou seja, a renegociação da dívida pública brasileira com o FMI. Esse plano também não deu certo, não conteve a inflação, e aí, em 87, em janeiro de 89, será criado um novo plano, chamado Plano Verão, o primeiro Plano Verão, porque ele também não vai dar certo, né? O Collor vai criar um novo Plano Verão, que também não vai dar certo. Né? Quer dizer, a década de 80 é muito complicado. Então, Plano Verão, vou até marcar ele aqui, ó. Vocês têm que saber disso aqui, ó. De janeiro de 89, é criação de uma nova moeda, ou seja, substituição do cruzado pelo cruzado novo, que ele também, devido à inflação, ele perde muito valor muito rapidamente. Então, corta mais 3 zeros, né? Aí congela o câmbio, ou seja, o valor do dólar aqui no Brasil, da moeda estrangeira, congela o salário e congela o preço de novo. Então, os cortes nos gastos propostos não ocorreram e a inflação disparou, né? Então, você tem uma taxa de inflação de quase 2.000% ao final de 89. Né? Então, é um período muito, muito complicado. Né? Eu lembro, quando eu era criança, que as casas, famílias, normalmente, de classe média pelo menos, normalmente elas tinham uma despensa, né? Eu lembro que lá em casa tinha freezer, aquele freezer de bar, assim, que ele era grande, e quando, no começo do mês, as famílias compravam aquele monte de coisa, fazia estoque, né? Por quê? Porque as coisas aumentavam todos os dias, e inclusive no mesmo dia. Então, você comprava um negócio agora, né, de manhã, à tarde o negócio já era outro preço. Então, ficava aquelas maquininhas aumentando o preço o tempo todo, né? E com o congelamento dos preços em 89, o novo congelamento dos preços, os próprios empresários pararam de fornecer, de colocar produto no mercado. Então começou a faltar muito produto, né? De prateleira vazia mesmo. Deixa eu só mostrar uma foto aqui, desse outro livro aqui, ó. Aqui, ó. Essa foto aqui é uma foto de 89, olha lá. Né? O supermercado com as prateleiras vazias, porque não tinha. Então o povo saia doido correndo, literalmente. Né? De manhã cedo, normalmente as donas de casa iam ao supermercado na parte da manhã, bem cedo, para comprar as coisas, porque não tinha, entendeu? Correr e comprar de manhã porque acabava à tarde e o preço à tarde seria outro. Não, dobrava de preço o negócio de um dia para o outro. Então as famílias assalariadas, elas tinham que comprar, quando recebiam dinheiro, né, o salário, tudo, correr lá e comprar tudo que precisaria durante o mês, porque 2, 3 dias depois o seu salário já não valia mais nada, porque a desvalorização da moeda era absurda naquela ocasião. E nós estamos chegando a um momento que daqui a pouco nós teremos uma hiperinflação, como aconteceu na década de 80. Né? Vocês podem observar, vocês não compram quase nada, mas podem perguntar aos pais de vocês como que as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? De um mês, aliás, de uma semana para outra, você dá para perceber como que as coisas estão caras, né? Eu li uma reportagem ontem
falando que a inflação de setembro foi a maior desde 94. Né? Quer dizer, em 92 começa o controle de inflação, 94, né? O plano real de 94. 94 começa o controle de inflação com o plano real, e desde então, o maior inflação foi agora em setembro de 94, agora, desse ano de 2020. Então, nós já estamos iniciando um processo de crise profunda na economia brasileira e que todos nós, obviamente, principalmente os pobres e a classe média, vão sentir na pele. Na pele não, né? No bolso. No bolso. Alguma dúvida até aqui, senhores? Ou estou tranquilo até aí? Não. Muito bem. Outro elemento importante durante o governo do Sarney foi a convocação da Assembleia Constituinte, né, a eleição de uma Assembleia Constituinte para construção, né, para elaboração da Constituição de 88, que é a Constituição que está vigente no Brasil até hoje, embora cheia de mudanças, cheia de emendas, né, ela foi incluída alguma coisa, suprimida outra, mas é a Constituição que nós temos hoje, chamada Constituição Cidadã, né? Porque incluiu uma série de direitos para o povo brasileiro, inclusive em relação à políticas públicas. Essa Constituição, a Assembleia Constituinte, ela se reuniu em 1987, né? 87 ela começa a se reunir e ela vai, como é que fala? Até 88, até 5 de outubro de 88, ela vai sendo elaborada. A Constituição de 88 ela tem uma característica interessante, quer dizer, houveram uma série de fóruns populares que mandaram sugestões de inclusão, né, de várias medidas que atingissem a população, né, sociais, e que foram incluídas na Constituição. Então, houve uma certa mobilização social e um respeito até aos anseios da população, né, na Constituição dessa Constituição. Então, a Constituição de 88, primeira coisa, né? Direito de voto, facultativo aos analfabetos, mas dá direito ao voto aos analfabetos, o que é inédito, nenhuma Constituição brasileira dava direito a voto analfabeto até então, e também a jovens de 16 a 18 anos e maiores de 70 anos de idade, como é hoje, né? É a regra que nós temos hoje. A partir de 16 anos de idade você tem direito de votar. O que eu acho que não é muito bom, não, mas enfim, né? O racismo e a tortura tornaram-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, não tem fiança para racismo e ele não prescreve. Então, crime de racismo, se você cometeu esse crime de racismo, ele nunca vai prescrever, nunca vai deixar de existir e responder para sempre. Que é algo interessante que agora nós estamos vendo. Todo dia tem uma notícia de crimes horrorosos de racismo no Brasil. Né? Essa semana passada aí, né, aquela coisa horrorosa que aconteceu lá em São Paulo, mataram o cara lá, assim, claramente um crime de racismo. Aqui aconteceu isso ontem, aqui em Belo Horizonte, né, outro crime de racismo, e que é um negócio muito complicado. Né? Foram incluídas as principais conquistas trabalhistas, desde a CLT na Constituição. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas, que foi criada por Vargas. Então, algumas conquistas, como a limitação de horas de trabalho, de 48 a 44 horas de trabalho semanais, FGTS, descanso remunerado, licença maternidade, licença paternidade, tudo isso foi incluído na Constituição. Oi? Bom dia. Oi? Eu só dei bom dia. Bom dia. Outro elemento importante. Foram instituídos a jornada de trabalho de 40 horas semanais, já falei. O direito à greve, né? O adicional de terço de salário nas férias, ou seja, quando uma pessoa sai de férias, ela recebe um terço do salário como um abono salarial. Enfim, tudo isso foi incluído na Constituição. Foram tomadas medidas de proteção ao meio ambiente, né? Que nesse governo estão sendo completamente desrespeitadas. Né? Medidas de amparo aos indígenas, que nesse governo, inclusive, estão sendo completamente desrespeitadas, né? E comunidades quilombolas, que também estão sendo desrespeitadas. Foi instituída a igualdade de direitos e obrigações, igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, ou seja, acaba com essa coisa de que o homem ou a mulher existe diferença perante a lei.
né? Então, ela é considerada, ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Porque ela existe esses elementos. Em relação aos povos indígenas, isso aqui é uma coisa importante, né? Porque está previsto na BNCC sobre a importância de pensar sobre os povos indígenas. Então, na década de 80, muitos indígenas de diferentes etnias se organizaram politicamente para lutar por seus direitos. Então, você tem a UNE, né, a União Nacional dos Indígenas, e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que participaram da elaboração da proposta que serviria de base para a inserção de direitos indígenas na Constituição de 88, né, o direito sobre suas terras, o direito de utilizar suas línguas maternas, o reconhecimento de seus costumes, tradições e uma série de outras coisas. Inclusive, tem um congressista naquela época, importante, indígena, que é o Juruna, né? E na verdade são vários. Tem o Ailton Krenak, ele tem até um discurso durante a Constituinte 88, que é um discurso histórico, né? Que ele vai, durante o discurso, ele vai pintando o rosto de preto. É um negócio realmente muito emocionante, inclusive. Então, essas lideranças também participaram desse momento de construção, né, de uma legislação que fosse inclusiva, né? Inclusive, a Constituição de 88, em relação ao indígena, do ponto de vista educacional, né, na parte que trata da educação, ela prevê uma educação indígena, né? Então, as comunidades indígenas têm um modelo né, uma modalidade, digamos assim, de educação, que é a educação indígena, que é bem diferente da nossa, assim, que garante que seja bilíngue, que aprenda em português e na língua materna, que os próprios indígenas eles serão os professores, que tenha dentro do seu currículo algumas disciplinas, né, ou temas transversais que dizem respeito especificamente à cultura indígena, para aquilo ali sobreviver e para fortalecer esses grupos, né, que são historicamente negligenciados e atacados, né, aqui no Brasil. Bom, segundo dados do censo de 2010, né, e do ISA, do Instituto Socioambiental, existem 8.696 indígenas, pouquíssimo, né? Quer dizer, houve um massacre, um genocídio indígena no Brasil, com 52 povos, 462 terras indígenas demarcadas, né, sendo a principal, maior, o Parque Indígena do Xingu, que vem sofrendo constantes ataques, né? E, inclusive, ataques que estão sendo apoiados pelo governo, né? O governo, esse governo aí, né, que eu não quero nem falar, ele tem apoiado mesmo a invasão de terras indígenas para exploração de recursos, né? Inclusive por meio da violência. Então, você tem vários casos aí de violência absurda contra essas comunidades indígenas, né? Então, apesar dos avanços conquistados na Constituição, os indígenas ainda enfrentam uma série de problemas, entre eles a invasão de suas terras por fazendeiros, exemplo clássico é dos Guarani Kaiowás, né? A expulsão de suas terras por conta de obras públicas, por exemplo, o caso da transposição do Rio São Francisco, e também, né, da usina de Belo Monte, não pode esquecer disso, tá? Lá no Pará, a pobreza e a discriminação, né? Então, é um período muito complicado, quer dizer, né, a Constituição, embora cidadã, ela garante uma série de direitos, mas ela não garante o efetivo, vamos dizer assim, respeito, né, e a aplicação dessa lei, né? Então, quer dizer, em novembro de 89, vão ocorrer finalmente as primeiras eleições diretas para a presidência da República, desde 60. Apesar de pouco conhecido, Fernando Collor de Mello, do PRN, Partido da Reconstrução Nacional, conquistou o eleitorado ao se apresentar como um candidato jovem e dinâmico, capaz de realizar e modernizar o país. Ele foi eleito no segundo turno, derrotando Lula, né? Foi uma campanha suja, uma campanha horrorosa, que destruíram Lula. Ele deveria ter ganhado aquela eleição naquele momento, mas quem vai ganhar então é o representante da elite brasileira, como sempre, que é o Fernando Collor de Mello. O Mello, ele veio de uma família, ele é alagoano, ele vem de uma família
tradicional de políticos alagoanos, os Collor, né? A família Collor, uma família desde a Primeira República, né? Sempre esteve nos meandros políticos brasileiros, né? O avô dele, se não me engano, foi o Lindolfo Collor, enfim, é uma família política. Ele era muito jovem, ele devia ter uns 35, 36 anos na época. Ele era bonito e usaram isso, inclusive, pela campanha, né? Um menino bonito, atlético, né? Ele corria, era um negócio que não tinha chegado no Brasil ainda, né? O Cooper, né? Porque o Collor, não sei o que. Não, enfim. Né? Então ele vai ganhar a eleição e ele vai lançar, então, o plano de governo dele. Então, procurando combater a inflação, o governo eleito lançou um plano econômico extremamente radical, que foi conhecido como Plano Collor. O plano congelou preços e salários, de novo, bloqueou todos os depósitos da conta corrente, investimentos e cadernetas de poupança que excederam o valor de 50 mil cruzados novos, bem como substituiu o cruzado pelo cruzeiro novamente. Então, o governo, quer dizer, a ministra na época era Zélia Cardoso de Mello. Ela propôs esse plano radical, né? Na realidade, o que o governo fez foi roubar. O governo confiscou o dinheiro de todo mundo. E eles fizeram isso na calada da noite, de um domingo para o segundo. Né? No domingo à noite, foi num domingo à noite, né? Parece, né, que aqueles que tinham informações privilegiadas souberam antes disso e retiraram o seu dinheiro da poupança, das contas correntes, e o resto do povo, gente, esse valor de 50 mil cruzados era muito pouco, não era dinheiro demais não, então povo pobre, povão mesmo, né, pobre que tinha um dinheirinho qualquer lá, perdeu, e o Brasil inteiro ficou sem dinheiro, mas é dinheiro nenhum, vocês não estão entendendo a história, quer dizer, o governo confiscou todo o dinheiro do povo. Então, é como você, né, no domingo lá, você tem o seu dinheirinho na poupança ou na sua conta, qualquer coisa, para você pagar uma conta de luz no outro dia. Né? Aí você amanhece na segunda-feira de manhã sem nem um centavo. O governo fez isso. Né? Isso foi um grande assalto à população brasileira, um confisco absurdo, né, que levou à falência, assim. Eu lembro que meu pai quebrou nessa época. O pai quebrou. Todo mundo quebrou, na realidade, né? Porque não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Então foi uma quebradeira geral, né? Muitas pessoas suicidavam, né? Porque as pessoas enlouqueceram, que não tinha dinheiro para nada. Né? Foi um plano realmente enlouquecedor. Né? Inclusive a Zélia Cardoso, acho que ela morreu, né? Ela mora em Miami hoje em dia, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela fugiu, né? Daqui porque o povo tomou ódio mortal dela. Bom, a inflação caiu em um primeiro momento, mas meses depois voltou a crescer, agravada pelo aumento do desemprego, né, devido a primeiro, a importação absurda, né, gerou desemprego aqui no Brasil. Esse confisco geral da nação, né, levou várias empresas, vários comércios a fechar, então gerou muito desemprego. Pelo arrocho salarial, o que é o arrocho salarial? O arrocho salarial como é que fala? A limitação do salário, né? Ou seja, não, quer dizer, a diminuição do salário, vamos dizer assim, né? Ou quando o salário perde o poder de compra. Então, a popularidade do presidente despencou, obviamente. A crise do governo agravou-se em maio, e em maio de 91, quando seu irmão Pedro Collor veio a público denunciar um esquema de corrupção e tráfico de influência envolvendo o presidente e aliados políticos comandado por Paulo César Farias, o PC Farias, tesoureiro da campanha amigo do presidente. As manifestações contra Collor se espalharam no Brasil, vestidos de preto e com rostos pintados com cores da bandeira, os estudantes do movimento dos Cara Pintada, não se esqueçam disso, ganharam as ruas exigindo o impeachment do presidente. No final de setembro, a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment. Né? Foi votado rápido, né? Logo depois ele foi impeachmentado. Na realidade, ele não foi impeachmentado, não, porque no dia da votação, antes de concluir a votação do impeachment, ele mandou para o Congresso. Eu lembro disso que eu assisti na televisão. Ele mandou para o Congresso uma carta de renúncia. Ele renunciou antes de ser impeachmentado, né? Mas, quer dizer, quando ele sai, obviamente quem vai assumir no seu lugar é o vice. Né? O vice dele era o Itamar Franco. Ele é daqui, ele é mineiro, Juiz de Fora. Era, que ele morreu, né? Inclusive ele foi governador do estado e tal. O Itamar Franco era uma figura interessante.
Ele assumiu a presidência em dezembro, antes que o impeachment fosse votado no Senado. Collor renunciou à presidência para não ter seus direitos políticos cassados. Mesmo assim, foi condenado por crime de responsabilidade e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Depois ele vai voltar à vida pública e hoje ele é senador. Né? Senador pelo estado... Não, o Itamar não, o Collor. Ele é senador pelo estado de Alagoas. Né? Muito interessante isso. Bom, empossado definitivamente na presidência após a renúncia de Collor, Itamar propôs um governo de união nacional integrando as principais forças partidárias do país. Visando combater a inflação, em 93, Itamar nomeou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que foi um sujeito, inclusive, que lutou muito contra a ditadura, embora dentro dos seus gabinetes, né, que ele era um grande intelectual latino-americano, de reconhecimento internacional, né, da classe média alta paulista, né, um sujeito intocável, cheirosinho. Né? No final daquele ano, de 93, Fernando Henrique Cardoso, FHC, como ficou conhecido, iniciou a implantação do Plano Real, um programa de estabilização econômica que criou o real, essa nova moeda que nós temos agora, essa nova moeda, que é a mesma de hoje. Apesar do ceticismo, o plano foi bem sucedido, reduzindo a inflação e no mesmo movimento, aumentando o poder de compra dos brasileiros. Né? Ele estabilizou a moeda, estabilizou a inflação, equiparou o dólar ao real, né? Um dólar valia R$1 na época, né? Obviamente que isso gerou um boom de consumo gigantesco. Né? O sucesso do plano se refletiu nas eleições presidenciais de outubro de 94, quando o Fernando Henrique Cardoso, concorrente pelo PSDB, foi eleito no primeiro turno com 54% dos votos. Bom, vou parar por aqui, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e a tragédia neoliberal que foi trazida por ele. Bom, alguma dúvida até aqui, senhores? Ou está de boa aí? Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma. Ok, então eu vou encerrar aqui. Bom apetite para vocês e até amanhã, né? Eu acho que amanhã nós temos aula. E até amanhã. Mas sim. Até, professor. Um abraço para vocês e até amanhã. Até.